Olá, muito boa tarde, chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, dia 20 de junho de 2023. Esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de casa, sempre ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos então, a partir de agora, com nossos destaques do jornal de hoje. Mudanças no programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. Após reunião hoje do Conselho do FGTS, foram anunciados aumentos nos valores aos subsídios ao programa, redução nos juros e reajuste nos valores imobiliários. A um dia da chegada do inverno, o estado de Santa Catarina, mais uma vez nas regiões de serra, registrou temperaturas abaixo de zero. E o cenário ficou branquinho ao amanhecer. Nas cidades de São Joaquim e Bom Jesus da Serra, os termômetros chegaram a marcar 3 graus negativos. Subiu para 15 o número de vítimas fatais após a passagem de um ciclone extratropical pelo estado do Rio Grande do Sul. Cidades da região metropolitana de Porto Alegre estão na lista das mais atingidas. Um estudo aponta que as mudanças nas atividades econômicas desenvolvidas na região amazônica para um modelo de crescimento sustentável poderão render bilhões de dólares ao Brasil e ainda garantir a preservação da maior floresta tropical do planeta. E ainda, prepare-se que as férias de julho estão chegando e o estado do Ceará está pronto para receber visitantes de todo o Brasil, num dos períodos mais valorizados do ano para turistas do Brasil e também do exterior. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. Os recursos chamados de subsídios para garantir a construção de casas populares do Minha Casa Minha Vida vão aumentar. Houve a correção dos juros e correção dos valores imobiliários. A decisão foi anunciada hoje, após reunião realizada no Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O subsídio, que é a parte paga pela União, que vai garantir o financiamento, em alguns casos, com essas mudanças anunciadas, poderá chegar a até 95% do valor do imóvel. Para as famílias consideradas de baixa renda, ou seja, aquelas inseridas nas chamadas faixas 1 e 2, que ganham até R$ 4.400 por mês, o subsídio passou de R$ 4.500 para R$ 55.000. Para as famílias com renda de até R$ 2.000, a taxa de juros caiu, passou de 4,25% para 4% ao ano nas regiões Norte e Nordeste. Passou de 4,5% ao ano para 4,25% nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. Para aquelas famílias que estão inseridas na faixa 3, com renda total entre R$ 4.400 e R$ 8.000, o valor máximo do imóvel que pode ser comprado passou de R$ 264.000 para R$ 350.000. São valores que agora valem para todo o país e não mais apenas para as cidades de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Mudaram também os valores máximos para a compra de imóveis para aqueles que estão nas faixas 1 e 2. Esses valores ficarão entre R$ 190.000 e R$ 264.000. Isso de acordo com a localização. Para este ano, o governo federal anunciou que separou 9 bilhões e 500 milhões de reais para o programa. A meta deste atual governo é garantir atendimento com o programa a 2 milhões de famílias de brasileiros até 2026. No Rio Grande do Sul, subiu para 15 o número de mortos vítimas do ciclone extratropical que chegou ao estado. De acordo com a Defesa Civil, o fenômeno causou estragos em 41 municípios gaúchos. A 15ª vítima do ciclone extratropical não estava na lista de desaparecidos. O corpo do homem foi encontrado pela Defesa Civil hoje de manhã, numa área alagada de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. As mortes foram registradas em Gravataí, Maquiné, São Leopoldo, Esteio, Novo Hamburgo, Caraá, Bom Princípio e São Sebastião do Caí. Um morador de Caraá filmou a própria mãe de 70 anos quase submersa pela enchente causada pelo ciclone. Ele e a mãe foram resgatados a tempo. No mesmo município, uma mulher resistiu à força
força da enxurrada e ficou 36 horas em cima de uma árvore até conseguir ser resgatada. E continuam as buscas por uma pessoa desaparecida em Caraá, que fica a 90 quilômetros de Porto Alegre. Além das mortes, o município gaúcho já contabilizou 16 milhões de reais em prejuízo. Segundo a Defesa Civil, 1.538 pessoas estão desabrigadas e 13.824 desalojadas. Prefeituras do estado gaúcho estão definindo medidas emergenciais para enfrentar os prejuízos do temporal. Quem puder doar alimentos, cobertores e produtos de higiene pode ligar para 199 ou 193 para receber mais informações. Falta apenas um dia para a chegada oficial do inverno e nessa véspera o frio de congelar mais uma vez chegou sem trégua ao estado de Santa Catarina. Mais uma vez e pelo segundo dia seguido, várias cidades de Santa Catarina amanheceram branquinhas por conta da geada. Em Bom Jardim da Serra, hoje os termômetros pela manhã registravam 3 graus negativos. Imagens parecidas dessa fina camada de gelo que destaca-se logo ao amanhecer também tomaram conta da paisagem em outra cidade da Serra Catarinense, que está na lista das mais frias do país, São Joaquim, onde também as temperaturas ficaram em aproximadamente 3 graus abaixo de zero. Em Urupema, o dia de novo começou com muito frio e os termômetros perto também dos 3 graus negativos. O governador do Paraná destacou a força das cooperativas e anunciou programas de 750 milhões de reais para o setor. Ratinho Júnior participou do Fórum dos Presidentes, evento realizado pelo sistema OCEPAR em Foz do Iguaçu, e que discutiu a possibilidade de parcerias entre cooperativas do Brasil e da Europa, além de práticas para infraestrutura no setor. O fortalecimento da economia e os bons resultados alcançados pelo Paraná nos últimos anos passam pelo cooperativismo. A afirmação foi feita pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior durante a abertura do Fórum dos Presidentes 2023, conectando cooperativas através dos continentes, fortalecendo parcerias entre Brasil e Europa, realizado em Foz do Iguaçu. Há 10, 20, 30 anos atrás, as cooperativas elas tinham a preocupação apenas de vender os grãos. Hoje não, a mentalidade, o planejamento, a visão estratégica das nossas cooperativas passou a focar na industrialização. Que isso faz com que o Estado e o Brasil como um todo tenha um ganho, tanto na geração de emprego, na geração de renda, e automaticamente no valor agregado a esses produtos. Você vender a soja em grão é um preço, você vender o nosso frango, ele todo embalado, ele todo industrializado, o preço é outro. O governo anunciou 2 novos programas voltados para as cooperativas. O primeiro é de armazenagem de grãos, uma vez que o Estado tem batido recordes na produção. Serão 250 milhões de reais através do Sicredi, Sistema de Controle da Transferência e Utilização de Créditos Acumulados, da Secretaria Estadual da Fazenda, dirigidos a cooperativas que tenham crédito tributário de exportação para a construção de silos. E o segundo, nessa mesma linha, até 500 milhões serão liberados para as novas plantas industriais em regiões de baixo índice de desenvolvimento humano, o IDH. A demanda por alimentos continua muito acelerada a nível internacional, então demanda nós temos. E nós temos que nos organizar para isso. Então, para os próximos 5 anos, nós devemos investir o equivalente a 30 bilhões de reais. Tá? E 70% disso em agroindústria e em infraestrutura necessária para que isso possa funcionar bem. E onde quer que haja um consumidor, nós temos interesse em chegar com a produção paranaense. Inclusive, na afeição do que diz o nosso governador, nós sermos o supermercado do mundo, preparando cada vez mais a produção para chegar já prontinho para o consumidor, não gastar muito tempo e energia em fazer coisas que nós fazemos e agregamos valor aqui. Do Paraná para Pernambuco, a Prefeitura do Recife lançou o serviço digital Atende Gestante, que promove teleassistência obstétrica para as mulheres grávidas da capital pernambucana. A ferramenta tem como objetivo principal ampliar o acesso à saúde dessas recifenses e facilitar o esclarecimento de dúvidas a respeito do ciclo obstétrico, além de apoiar os profissionais de saúde na tomada de decisões clínicas e outros processos relacionados com o uso de recursos de telesaúde. O Atende Gestante é a nova ferramenta digital para auxiliar mulheres durante e depois da gravidez.
O serviço amplia o acesso à saúde no Recife, onde elas vão poder tirar dúvidas com um especialista. O acesso pode ser feito pelo portal ou aplicativo do Conecta Recife, ou ainda pelo Conecta Zap da Prefeitura do Recife. O novo serviço também vai desafogar as unidades da rede municipal de saúde, permitindo que as mulheres sejam atendidas sem precisar sair de casa. Hoje, o caminho exclusivo é presencial. Isso traz um transtorno. E tendo esse serviço remoto, a gente tem segurança que grande parte das dúvidas e dos serviços poderão ser ofertados nesse modelo de teleconsulta. A iniciativa é baseada na experiência de sucesso do Atende em Casa, durante o enfrentamento à pandemia de Covid-19. A gente criou não apenas um serviço de teleassistência, mas uma plataforma, um serviço que é conectado com toda a rede de serviços. Então a gente tem um serviço digital aqui do Atende Gestante, que é onde todas as gestantes no município, puérperas, podem entrar em contato e ter orientações, seja do material educativo já está disponível, seja orientações do nosso corpo técnico, né? Nossas enfermeiras e médicas estão aqui disponíveis no Atende Gestante, como também tem o atendimento em saúde. O Atende Gestante oferece 3 níveis de auxílio, que vai de uma assistência virtual até uma médica obstetra. O que a gente quer é dar mais acesso à nossa população, dar mais acesso a essa mulher, tranquilizar essa gestante, essa puérpera, né, que precisa de algum atendimento. E a gente avança, não substitui o atendimento presencial do profissional. É importante a gente dizer isso. A gestante vai continuar fazendo as suas consultas de pré-natal, as suas consultas puerperais, mas vai ter todo um suporte que a Saúde do Recife vai dar durante essa gestação para melhor acolher essa gestante, para melhor vincular essa gestante à sua unidade de saúde onde está fazendo o pré-natal e a unidade de saúde onde vai fazer o parto e os cuidados com o bebê também depois do parto. Então você já sabe, o acesso pode ser pelo aplicativo Conecta Recife ou pelo portal conecta.recife.pe.gov.br ou ainda pelo Conecta Zap no número 99117 1407. Todos os contatos aí para você. O Brasil produz aproximadamente 46 milhões de toneladas de mel por ano. Você vai conhecer agora uma área de produção importante e histórica na região de Rio Claro, no interior de São Paulo. Só no município são aproximadamente 100 apicultores. É nesse sítio, na zona rural de Rio Claro, que está um dos principais locais de produção de mel na região. Quem comanda por aqui é o senhor Edson, que é apicultor há cerca de 50 anos. Começou com 5 colmeias, 10 colmeias. Hoje estou com 500 enxames de abelha. Com o mel, é possível fazer dezenas de receitas, mas o que poucos sabem é que Rio Claro possui uma importância histórica no país para a produção da iguaria. Foi aqui na cidade que iniciou o cruzamento de 2 espécies de abelhas, que hoje é bem popular. Não, Rio Claro foi onde veio as primeiras abelhas africanas, né, que veio por estudo do Kerr, esse pessoal, isso em 1955. E essas abelhas africanas cruzaram com as europeias, que foram trazidas pelos jesuítas. Hoje, até metade dos Estados Unidos, esse cruzamento já existe. Era bem mais resistente, né, do que as abelhas europeias. E Rio Claro foi um dos primeiros, né, a tirar geleia real, essas coisas. Aqui no sítio de Edson, a produção do mel é bem simples. Nessas caixas ficam as colmeias, dentro delas o caixilho, que é onde fica o mel. Aqui nesse recipiente é onde acontece a desoperculação, que é a retirada da fina camada de cera que as abelhas utilizam para fechar os opérculos das células de mel maduro. Este trabalho é geralmente realizado com o auxílio de uma faca ou garfo, como aqui. Após isso, ele é colocado nessa centrifugadora especial, até ficar apto para o consumo e nos privilegiar com essa bela imagem. Atualmente, o Brasil produz cerca de 46 milhões de toneladas de mel por ano. No próximo bloco, você vai ver o perigo para os olhos diante do uso excessivo das telas. É o ceratocone. Você já ouviu falar? E uma força-tarefa na região norte do país está realizando a retirada de mais de 1.600 invasores da terra indígena conhecida como Alto Rio Guamá, que fica no nordeste do estado do Pará. Fique ligadinho com a gente, o intervalo é rápido, voltamos já. O
Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você de casa, sempre com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. Um estudo do Instituto de Recursos Mundiais, em parceria com a Comissão Global sobre Economia e Clima, afirma que a transição para o modelo de crescimento sustentável na Amazônia pode render bilhões ao Brasil, enquanto ajuda o país também a preservar a maior floresta tropical do mundo. Um estudo divulgado nesta terça-feira revelou que proteger e transformar a Amazônia em um motor de crescimento econômico sustentável renderia bilhões de reais ao Brasil nas próximas décadas. O relatório realizado pelo Escritório Brasileiro do Grupo Ambientalista Instituto de Recursos Mundiais e pelo Grupo de Pesquisa Comissão Global sobre Economia e Clima modelou vários cenários para o futuro econômico da maior floresta tropical do mundo, do panorama atual a um caso melhor de desmatamento zero e crescimento verde. Ao desenvolver indústrias sustentáveis, especialmente de geração de energia solar, e fazer a transição para uma agricultura de baixo carbono, a região amazônica poderia liberar o caminho para transformar o Brasil em uma potência da economia verde, adicionando 40 bilhões de reais por ano à economia. O estudo revela que o melhor cenário de preservação na região poderia não apenas proteger um dos principais sumidouros de carbono do planeta, mas também criaria mais de 300 mil empregos nos próximos 30 anos. De acordo com o relatório, é necessário um grande investimento adicional de mais de 2 trilhões e 500 bilhões de reais até 2050 para transformar positivamente este modelo, fazendo uma transição para uma economia de alta produtividade, alto emprego e alto valor agregado. O custo de não fazer nada seria mais que o dobro desse valor, em danos causados por eventos climáticos extremos e outros impactos das mudanças climáticas. Bom, e pensando também em preservação ambiental, em diminuir a exploração de terras, olha só, uma força-tarefa na região norte do país está realizando a retirada de mais de 1.600 invasores da terra indígena conhecida como Alto Rio Guamá, que fica no nordeste do estado do Pará. Já são 2 meses de um trabalho árduo de diálogo com os ocupantes, de conscientização e da retirada pacífica da maior parte das pessoas. O aviso é claro: a terra indígena Alto Rio Guamá é uma área protegida e a presença de estranhos é proibida. Mas só depois de 40 anos de ocupação irregular que os invasores começaram a entender o recado. Certamente que todo mundo que sabia, até um pé de coqueiro desse que se fosse plantar, a gente já sabia que era da FUNAI. Isso aqui nós só estávamos ocupando uma terra que não era nossa, né? E agora é só obrigado a desocupar, né? Não é bom perder, mas não é bom perder, né? Tem que perder conformado. Sob o olhar atento do governo federal, o processo de desintrusão das terras demarcadas em 1994 já está no 2º mês. Inicialmente, foi dado um prazo para a saída voluntária das famílias. Quem acatou pôde levar seus pertences e ainda foi cadastrado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, para possivelmente ser direcionado para programas sociais. Aqui estão os 2. Já os poucos que descumpriram a determinação estão sendo notificados por oficiais de justiça e recebendo mais um tempo para deixar a terra voluntariamente. Apenas se ainda insistirem na ocupação é que será lançada mão da força policial para a saída compulsória. A terra indígena Alto Rio Guamá fica no Pará e ocupa uma área equivalente a 280 mil campos de futebol. Lá vivem cerca de 2.500 indígenas das etnias Tembé, Timbira e Capur, distribuídos em 42 aldeias. A área é uma das mais desmatadas do país. As atividades ilegais se concentram no meio da floresta, onde o acesso é mais difícil. Na operação, já foram apreendidas madeira irregular e armas, e localizadas serrarias e carvoarias clandestinas. A FUNAI, junto com a Força Nacional, vão permanecer mais um tempo na área, aí reorganizando o território para dar a posse plena para os indígenas. Nós temos um projeto de sequestro de carbono, que é onde já foi aprovada, né? Tá na fase de elaboração do projeto, de estudo da viabilidade, para que possa garantir o futuro nosso, onde vai dar saúde, vai garantir a saúde, a educação e o autossustento do povo.
Vamos agora falar sobre a saúde dos olhos, em especial das crianças. Em 2018, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia instituiu o mês de junho como Junho Violeta. O objetivo é informar a população sobre o ceratocone, avanços de diagnóstico e a importância de um acompanhamento constante com o oftalmologista. O ceratocone é uma doença que atinge diretamente a córnea. Uma das causas é o ato de coçar ou esfregar os olhos com frequência. Isso ocorre principalmente quando há muita exposição às telas, o que causa não apenas o ceratocone, mas também outros comprometimentos à visão. Por isso, se o seu filho faz uso das telas como celulares e tablets, por exemplo, saiba que a saúde dos olhos pode estar em perigo. Quando não está na escola, é assim que o pequeno George gosta de ficar. Tranquilo no sofá, ele se reveza entre assistir TV e brincar no celular. Mas essa aparentemente inofensiva rotina foi o que o levou a precisar de um companheiro inseparável, o óculos. Os sinais de que a visão já não estava bem apareceram em casa e na escola. Eu tinha dor de cabeça, dificuldade de ler letras pequenas e o meu olho começava a coçar quando eu usava o celular. Nós levamos no oftalmo, né, e ele fez o exame e foi diagnosticado que ele realmente precisava usar, que ele tinha já um grau bem avançado para a idade dele, que o caso dele era igual o meu caso, né, que eu tenho astigmatismo hipermetrópico, que também é o caso dele, que é a dificuldade de enxergar para longe e quanto mais aproxima, vai embaçando a visão. Ter acesso ao celular se tornou comum entre as crianças. Para se ter uma ideia, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios apontaram que em 2021, mais de 155 milhões de crianças com idade entre 10 e 13 anos já possuíam um celular para uso pessoal. Mas o que muita gente não consegue enxergar são os riscos por trás do uso excessivo das telas. O olho precisa de piscar para liberar gordura da glândula de meibômio na lágrima. Se a criança ficar entretida com uma tela, ela esquece de piscar, então o número de piscadas é diminuído, isso já é provado cientificamente, ou abortada, ou seja, em vez da piscada completa, pisca pela metade. Então o olho não vai receber a lágrima com um componente lipídico. Ela evapora e o olho fica seco. Então, hoje, um dos prejuízos é a síndrome do olho seco. A segunda coisa é que isso causa coceira. E a coceira é a principal causa do ceratocone, que é uma doença que ataca a córnea e que acaba também causando uma miopia secundária. E se não tratada, essa córnea, ao crescer, afina e acaba levando um ceratocone avançado que pode terminar num transplante de córnea. A terceira consequência é que, para o olho fixar na tela, existe um músculo, que é o músculo ciliar, que contrai para fazer a acomodação para o foco de perto. E tudo aquilo que é exercitado em excesso acaba provocando desenvolvimento. Então, a parte posterior do olho, que é recoberta pela retina, vai crescer, o foco não chega na retina e causam as miopias progressivas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 23 milhões de crianças são portadoras de miopia, astigmatismo e hipermetropia somente na América Latina. Já no Brasil, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia estima que 30% do público infantil com idade escolar tenha problemas refrativos e que 10% das crianças com idade entre 7 e 10 anos precisam usar óculos. E se já está comprovado que o uso em excesso das telas é um vilão para o desenvolvimento da visão das crianças, o que fazer para combatê-lo? A oftalmologista dá a receita. Crianças de 0 a 2 anos de idade não devem participar de visualização de tela eletrônica nem passivamente. Se a mãe está com a criança no colo, ela não deve ficar com, por exemplo, um celular na mão. De 2 a 4 anos, no máximo 1 hora por dia. Então, o ideal
é que qualquer criança ou adolescente usasse o celular no máximo 2 a 3 horas por dia. Ela também orienta os pais a ficarem atentos ao comportamento das crianças. O primeiro sintoma que um pai pode perceber é se a criança vai ver uma televisão e ela fica muito em cima da tela, porque o míope enxerga de perto e não enxerga de longe. Ou se a criança pega o celular, e que é muito comum isso, às vezes no domingo vai almoçar e a mãe, para a criança ficar mais quieta, põe um tablet aqui. Quando ela começa a ficar míope, ela começa a tirar o tablet daqui e encostar para poder enxergar de pertinho. Então, toda criança que pega as coisas e coloca muito próximo do olho, ela provavelmente está com uma miopia. E foi percebendo essas dificuldades que Josi conseguiu ajudar George a enxergar melhor. Eu não sinto mais dor de cabeça, consigo ler as letras pequenas e o meu olho não está mais ardendo quando eu uso o celular. Vida mais saudável agora. Com a proximidade do mês de julho, o Ceará se prepara para a tão esperada alta temporal do turismo. É uma das bases econômicas do estado e os períodos de férias representam um substancial incremento financeiro. Hotéis, restaurantes, agências de viagens e todos os setores ligados ao turismo estão se organizando para receber milhares de visitantes ao longo das próximas semanas. Fortaleza é o destino mais procurado pelos turistas brasileiros para as férias de julho, de acordo com o site de viagens. Com milhares de turistas chegando, o impacto na economia é enorme. E se o turista gosta, ele gasta. Quanto melhor o tratamento, mais recurso, mais caixinha você vai receber e aquele garçom, aquela camareira, aqueles setores que atendem muito esse público diretamente, eles acabam se beneficiando, não só com o recurso no final, mas ganhando uma caixinha no final de todo esse processo. O Aeroporto Internacional Pinto Martins deve ser o terceiro em movimentação no mês das férias em todo o país. Com Fortaleza sendo a porta de entrada para o restante do estado, nossos hotéis devem ter ocupação acima de 70%, nível comemorado pela rede hoteleira. Isso é um termômetro muito positivo e o que nos deixa muito feliz. Então, nossa expectativa é positiva, esperamos entrar aí na casa dos 70%. Um pouco mais, um pouco menos, mas principalmente está dentro da casa dos 70% de ocupação para o julho próximo. De acordo com sites especializados em viagens, a matemática do turismo é muito simples. Cerca de 50% de tudo que o turista gasta são nas passagens aéreas. Os outros 50% são divididos em hospedagem, alimentação e transporte dentro do próprio destino. Isso quer dizer que um turista que vem ao Ceará gastando R$10 mil, pelo menos 5 mil são injetados diretamente na nossa economia. Com a alta estação, o ápice de visitas aqui no Ceará deve acontecer entre os dias 10 e 20 de julho. Além das nossas praias e do nosso sol, a capital está cheia de atrações, como a gastronomia, muito procurada e apreciada por todos. Neste restaurante, por exemplo, a movimentação de clientes triplica nas férias, o que representa mais empregos gerados e mais dinheiro circulando. Nosso perfil todo muda agora na autoestação, né? A gente tem a necessidade de contratar mais profissionais para atender esse público que vai vir nessa demanda, nessa alta temporada. A gente aumenta o nosso número de staff, a gente já negocia antes com os nossos fornecedores também para aumentar a aquisição dos nossos insumos e deixar tudo pronto para receber esse pessoal aqui e não faltar nada. De acordo com o levantamento da rede hoteleira, 8 de cada 10 turistas que vão estar aqui em julho são brasileiros, que vão gastar entre R$ 1.500 e R$ 2.500. Outros 20% vêm de outros países e devem deixar pelo menos R$ 5 mil por pessoa no Ceará. Esse Ceará, terra de lindas paisagens, terra boa, tem um caranguejo delicioso na Praia do Futuro e essa é apenas uma das tantas delícias nas praias da capital Fortaleza. Se você está indo para lá, saiba que será muito bem recebido por todos.
Gente, Pauta Aberta desta terça está terminando. Obrigado pela sua companhia. Ótimo fim de tarde. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.